E aí pessoal, tudo bem? Eu trouxe um exercício aqui agora para vocês, que vai também para aquela playlist de exercícios resolvidos em termodinâmica. Esse aqui é interessante porque a gente vai ver um processo que ocorre todo como líquido comprimido. Ele não passa pela parte de saturação não. Olha só, eu tenho esse exercício, é o seguinte, ele começa com um conjunto pistão-cilindro, ele opera uma pressão constante, isso aqui já é importante para a gente, vai operar sempre com a pressão constante, contém água. Inicialmente a temperatura e pressão são iguais a 20 graus Celsius e 2 MPa, ou seja, 20 graus Celsius, 20 graus Celsius na pressão ambiente ele já é líquido, né? Já é a pressão ambiente de 1 atm, que seria mais ou menos 0,1 megapascal, já é líquido. Você está agora com 2 megapascal em cima, é mais fácil ainda ele continuar sendo líquido, né? E essa água então aquecida até que o processo atinja 100 graus Celsius e como a pressão constante também vai estar a 2 megapascal. Determine a transferência de calor e a variação da entropia neste processo, utilizando as tabelas de propriedades de água. Beleza, refaça o problema considerando calores específicos de água são constantes e que a água é incompressível. Tá ok, isso aí é tranquilo. Vamos pensar primeiramente como é que a gente tem esse problema aí exposto para a gente. A gente tem ele aqui dessa forma. Vamos olhar lá essas temperaturas que a gente tem, para essa pressão que a gente tem de 2 megapascal. A gente tem aqui o livro do Moran Shapiro, deixa eu ver, cadê ele? Ó, Moran Shapiro. A gente tem lá, então vou subir lá na água. Lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima, aqui, pá. Aqui, ó. Para a pressão de... poxa, 20 megapascal não, 2 megapascal é 20 bar, né? Então é por aqui, ó, 20 bar. A temperatura dele de saturação é 214. Nossa senhora, meu HDMI está falhando aqui hoje, tá uma beleza, eu tô perdendo o contato aqui da visão. Aí, só corrigir isso aqui, aí beleza. Bom, tá bom, deixa eu ver se eu só ajeitar minha tela aqui um pouquinho, aí vocês vão me ver um pouquinho diferente. Acho que tá meio torcido ali o meu cabo de HDMI. Voltando no raciocínio. Para essa pressão de 20 bar, ele está com 212 graus Celsius, é a temperatura dele de saturação. Ou seja, 20 e 100 está bem abaixo, né? Então não vai chegar essa região de saturação em hora nenhuma. Vamos então resolver esse problema aqui agora. Se é que ele está nessa região, ele está como líquido comprimido. Para líquidos comprimidos, tem o seguinte, né? Você tem que aquela linha, vamos desenhar aqui no diagrama, esse é o diagrama TV, tá? Opa, esqueci a seta ali. Esse aqui é o diagrama TV. Como é que fica aquela linha aqui de líquido saturado, né? Fica aqui, ó, líquido saturado fica por aqui assim. E você tem, vamos desenhar, fingir que eu estou desenhando aqui agora, a linha de pressão de 20 bar, ou que seria a linha de pressão de 2 megapascal. Ela vai estar por aqui, ó, e ela chega nessa temperatura aqui, que é justamente a temperatura onde você tem aquela temperatura lá de saturação para 20 bar, que é igual a aquela 212 graus Celsius, mais ou menos isso aí, aproximadamente 212 graus Celsius. Ou seja, a minha temperatura está bem aqui abaixo. Estou nessa temperatura aqui, sei lá, de 100 graus Celsius e nessa temperatura aqui de 20 graus Celsius. Eu estou nessa região aqui. Eu vou ter o estado 1 mais ou menos por aqui, nessa linha aqui embaixo. O meu estado 2 vai estar mais ou menos por aqui. Bom, existem tabelas de propriedades para líquido comprimido no caso da água. A gente pode ir lá e olhar essas tabelas, ó. Tá por aqui. Vamos lá olhar, essas tabelas estão lá embaixo, tá mais para baixo aqui, ó. Tá, depois das de vapor saturado, pelo menos no livro do Moran Shapiro, elas ficam nessa região aqui, essa aqui, ó, propriedades de líquido comprimido, a água como líquido comprimido. Aqui é vapor superaquecido, que é a água como líquido comprimido. Olha só, a menor pressão que eu tenho é 25 bar. Ou seja, eu estou em 20. Poderia até pensar que está quase, mas estou em 20 bar ainda, está longe. Depois tem 50 bar, 75, tem 100 bar, ou seja, para as pressões mais altas eu tenho dados de líquido comprimido que eu posso utilizar, tá? Só que para as pressões mais baixas eu não tenho. Isso aí ainda é a pressão abaixo da que eu tenho de dados, né? Então se eu não tenho dados, eu poderia até ter um livro. Vai supor que você tem um livro lá do Sontag, ele lá tem tabela para essa região de líquido comprimido a 20 bar, você vai lá e usa os dados da tabela, tá? Você vai pegar dados de tabela para fazer. Mas nesse caso aqui eu não tenho. Para as tabelas que eu estou mostrando que agora eu não tenho. Se você tiver os dados de tabela, pega dados de tabela. Se você não tiver dados de tabela, você vai pegar dados aí, como estão mostrados nesse caso, para a região de líquido saturado. A gente faz aquela aproximação de fluidos incompressíveis, né, para substâncias incompressíveis. O que é essa tal dessa aproximação? Eu quero saber a minha propriedade nesse ponto aqui, mas eu não tenho essa propriedade. E eu não tenho tabela para me informar ela.
Acontece que para líquidos comprimidos, eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer que eu vou precisar de qual propriedade, por exemplo, vou antecipar um pouco, né, botar o carro na frente dos bois, a gente vai precisar da entalpia. A entalpia para essa região de líquidos comprimidos, ela depende, obviamente, da pressão e da temperatura, como a gente está vendo aqui, ó, na tabela, tá vendo? Ela depende da pressão e depende da temperatura, sim. Mas, se eu considero um líquido que está a pressão mais baixa do que eu tenho informações, eu vou aproximar ele, essa propriedade aqui, pela propriedade que depende somente da temperatura. Ou seja, eu esqueço e eu vou pegar aquela propriedade ali na saturação, tá? Eu vou pegar a propriedade a entalpia do líquido saturado para essa temperatura que eu estou trabalhando. E qual que é a entalpia do líquido saturado para 100 graus Celsius? Ao invés de eu pegar o dado aqui, ó, onde eu queria pegar, vou pegar ele aqui, ó, nesta região, tá? Pego ele aqui. E para 20 graus Celsius, ó, vou pegar ele aqui, ó, nessa região. Ou seja, eu pego os valores de líquido saturado. Essa aqui é a minha curva que eu tenho, né? A curva preta que é a curva do líquido saturado. Ou seja, eu faço essa aproximação. E ela é válida, tá? Ela é muito válida. Por que ela é válida? Vamos olhar novamente aqui para o gráfico o gráfico TV, só que agora ampliado, né? Vou pegar ele aqui, ó. Vou olhar sem esse zoom que eu dei ali para olhar só para a região de líquidos comprimidos. Ó, tá por aqui, tá por aqui. Eu tenho T, eu tenho V, tá? Como é que é aqui? Eu tenho um domo de líquido vapor, que dá mais ou menos dessa forma. Eu vou ter as linhas de pressão, que são mais ou menos assim, ó. Tem uma linha de pressão, as linhas aqui eu vou desenhar primeiro na região de saturação, vou desenhar outra aqui embaixo, desenhar outra assim, eu desenho mais um aqui em cima, tá? Aqui, ó. Essas são as minhas regiões dos meus líquidos a pressões constantes, tá? São linhas isobáricas. Vocês veem que eu não estou desenhando a região do líquido comprimido que eu vou desenhar agora. Qual que é a questão? Essas pressões elas vão aumentando. Ó, minha pressão aqui, eu tenho a pressão em 1, a minha pressão em 2 ela é maior do que P1, a minha pressão em 3 ela é maior do que P2 e a minha pressão em 4 ela é maior do que P3, tá? Então a minha pressão vai só aumentando nesse caso, até o momento que eu chego lá na tal da pressão crítica, né? Pressão crítica já é assim, ó, cresce aqui lá para cima. Qual que é a questão dessas pressões? Se eu estou nas pressões mais baixas, se eu estou nas pressões lá mais baixinhas, tipo P1, P2, as curvas que eu tenho, as variações que eu tenho de volume específico com relação à temperatura são muito pequenas. Meu volume específico quase não varia na região de líquido comprimido quando eu aumento a temperatura. Ou seja, essa curva aqui ela é bem coladinha nessa linha dessa curva de líquido saturado. Essa curva aqui também ela é bem coladinha aqui na região de líquido saturado, tá? Ela é muito colada, são próximas mesmo. Então eu posso, nessas regiões de pressões mais baixas, aproximar uma variável que estaria aqui, por exemplo, em cima dessa curva aqui, ó, que estaria em cima dessa curva aqui azul, eu posso aproximar ela pela curva que é preta, que é a curva que está do lado dela, que seria essa aqui. Então eu posso usar uma no lugar da outra, é quase a mesma coisa, são muito coladas. A diferença é que conforme eu vou chegando em pressões mais altas, o meu volume específico varia um pouco mais conforme eu aumento a temperatura. Então, se eu estou trocando calor na região de líquido comprimido que está numa pressão um pouco mais alta, o meu fluido tem energia suficiente para se expandir, para abrir, para quebrar um pouco essa distância entre as moléculas e variar um pouco mais seu volume específico conforme ele recebe essa energia de calor e varia a sua temperatura. Ou seja, essa curva aqui ela começa a ficar um pouquinho mais aberta, vai abrir um pouquinho mais. Opa, peguei a caneta errada. Que vai abrir um pouquinho mais, já abre um pouquinho mais para fora, tá vendo? Não é tanto, não vai abrir assim, ó. Abre um pouquinho mais. Aqui em cima, nas pressões mais altas, já varia pra caramba, começa a variar mais, assim, ó. Começa a ter uma variação maior, começa a variar um pouquinho mais com relação a esse aumento de temperatura. Para substâncias que estão na pressão crítica ou acima da pressão crítica, essa variação também é bem maior, tá? Começa a variar bem mais aqui em cima. E aí vai variando cada vez mais. Ou seja, a região que eu tenho, que é essa região aqui, ó, onde eu quero avaliar as minhas propriedades, mas eu não tenho valores, que é essa região aqui de líquido comprimido, a baixas pressões, eu não tenho valores para ela, de tabelas de líquido comprimido, e nem precisa ter, porque elas se aproximam muito das regiões de saturação. Já para esta região aqui acima, que é uma região que já tem pressões um pouco mais altas, aí eu tenho essa influência um pouco maior da temperatura no meu volume específico, então eu preciso ter tabelas para ela. Então nessa região que está aí marcada de magenta, eu tenho tabelas. Para essa região amarela eu não tenho tabelas. E essa região entre elas aqui, porque às vezes tem tabela, às vezes não tem. Então essa é a realidade. Às vezes você vai achar tabela, às vezes não vai achar. Mas normalmente para pressões mais baixas, pressões abaixo de 25 bar, a gente não tem tabela. Aí fica com essa tabela, fica só com dados de aproximação. É o que a gente vai fazer aqui hoje, vai aproximar os dados conforme eu mostrei aqui, ó. Eu queria nos pontos laranja, mas eu não tenho tabela para ela. Vou ter que pegar nesses pontos vermelhos. É só o que me sobrou para fazer mesmo.
Tá, então se eu não tiver dados na região de líquido comprimido, eu tenho que aproximar pelos dados de saturação. E o que é nesse exercício aí? Ó? Tem algumas coisas que são interessantes nesse exercício, tá? Como é que eu vou resolver esse exercício primeiramente? Ele quer saber duas coisas, quer saber a taxa, como é que é? O processo, a transferência de calor e variação de entropia. Transferência de calor a gente vai avaliar pela primeira lei. Então a gente começa sempre pela primeira lei da termodinâmica, ó. Primeira lei da termo. E como é que a gente vai fazer ela aqui? Vai ficar da seguinte forma: a variação da energia total, que é igual a variação da energia interna, mais a variação da energia cinética, mais a variação da energia potencial, era igual ao calor menos o trabalho. Qual que é a questão aqui? Eu vou modelar, esses termos aqui, ó, de energia cinética e potencial, são zero. Eu quero saber este termo aqui. E então vou isolar ele na minha equação. Vai ficar dessa forma: o Q é igual a variação da energia interna mais o trabalho. E o trabalho, eu vou modelar ele, eu vou modelar esse trabalho aqui a partir da integral, é igual a integral de P dV. Só que eu sei que a minha pressão é constante, então é P vezes o volume específico, o volume em 2 menos o volume em 1. Então é isso daí, essa que vai ser a minha informação. Tá? Eu quero saber qual que é essa troca de trabalho, troca de calor. Tá, eu vou usar essa informação aqui, ó. Eu vou usar essa informação aqui então. Deixa eu pegar isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Então quer dizer que o meu calor trocado é igual à minha variação da energia interna mais a pressão vezes a variação do meu volume. Tá dessa forma aí, tá? Volume e o volume eu sempre coloco esse tracinho aqui no meio para indicar que é o V do volume. E eu sei, vamos dar uma pausa conceitual aqui, ó. Eu sei que a minha entalpia ela é igual que a energia interna mais a pressão vezes o volume. Se eu tirar uma derivada dessa entalpia, ela vai virar o quê? D de U mais PV. Só que nesse caso a minha pressão é constante, ou seja, o DH ele é igual a DU mais PdV, certo? Ficou dessa forma aí. E eu posso então representar isso aqui, se eu integro os dois lados, eu vou integrar aqui, vou fazer essa integral de 1 a 2, 1 a 2, integro aqui de 1 a 2, eu integro aqui de 1 a 2. Como a minha pressão é constante, o que vai virar? Vai virar a variação de H, variação de entalpia é igual à variação da energia interna mais a pressão vezes a variação do volume. Beleza? O que eu vou buscar aqui então? Ó? Essa formulação que eu tenho aqui não é justamente, ela não é exatamente a mesma coisa que está mostrada ali em cima. Ó, eu não consigo linkar isso aqui nisso aqui. Eita, nós peguei errado de novo a caneta. Eu não consigo linkar isso aqui diretamente nisso aqui. Vou pegar uma corzinha diferente só para marcar. Ó. Não é a mesma coisa? Então eu vou substituir lá dentro. Então eu vou ficar com o meu calor trocado é igual a delta de H, ou seja, a minha variação da entalpia. E como é que eu vou escrever isso daí? Eu sei que o meu calor, então trocado, isso aqui é uma propriedade, essa propriedade está marcada que é uma propriedade extensiva, então eu posso escrevê-la da seguinte forma: o calor trocado é igual a massa vezes o delta do H, que nesse caso é o H com uma entalpia específica. Eu não tenho massa, né? Não tem nenhum momento aqui que fala qual que é a massa que eu tenho dentro desse sistema. Fala com conjunto, tal, com água, não tem nenhuma informação de massa. Tanto é que as respostas aqui, já dando uma olhada, são dadas em quilojoules por quilograma. Então eu vou dividir todo mundo aqui pela massa. Ó. Vou passar aqui, vou dividir todo mundo pela massa, vai virar como essa solução? Vai virar calor sobre a massa é igual à variação de H. Ou seja, isso aí me dá a unidade final vai ser em quilojoules por quilograma. E nem vou colocar a variação de H não, é igual a H2 menos H1. E onde que eu pego essas informações? Olha, eu vou lá na tabela de água, aqui ó, tabela de água. Eu esqueço aquela tabela de pressão, tá? Eu nem vou olhar para essa tabela aqui que a entrada dela na saturação é pressão. Eu vou olhar para a tabela de temperaturas, porque eu vou aproximar esses valores, vou desconsiderar a pressão, vou olhar só a temperatura. Para 20 graus Celsius, ó, em 20 graus Celsius eu tenho a minha entalpia de líquido saturado, tá vendo? A entalpia de líquido saturado está aqui em cima, a 20 graus Celsius é justamente essa daqui, ó, 83,96, tá vendo? 83,96 kJ. E para 100 graus Celsius a entalpia de líquido saturado, está aqui em cima, é 419,04. Ou seja, 419,04 menos 86, não sei lá quantas. Então é só aproximar esses valores aqui. Eu só vou reescrever da seguinte forma. Reescrever aqui da seguinte forma. O Q sobre M ele é igual a entalpia, que agora vai depender, a entalpia de líquido saturado para a temperatura igual a 100 graus Celsius menos a entalpia
de líquido saturado para a temperatura igual a 20 graus Celsius, beleza? Isso aqui é a minha resposta final. Tem alguém serrando alguma coisa aí com vontade, eu acho que é o pessoal do Baja. Tá aí, beleza? Essa é a formulação final que eu tenho, que resolve o meu problema da troca de calor. Pede também a variação da entropia, né? Variação da entropia nesse caso. Qual que é a variação da entropia que eu tenho nesse processo? A variação da entropia também é a mesma coisa, não vai ter muita diferença aí não. A variação da entropia é o seguinte, ó, isso aqui tem que ter cuidado. Pede só a entropia que está sendo variada, a variação da entropia. A variação da entropia é só a propriedade de entropia que está sendo variada de um lado para o outro, não está pedindo geração de entropia. Então, nesse caso, se pediu só a variação da entropia, eu não preciso ir lá e resolver aquela equação da segunda lei da termodinâmica. Não é isso aqui não, ó, igual a integral de del Q sobre T, isso aqui para uma certa fronteira, mais o sigma. Não é isso aqui que ele está pedindo, não quer saber geração de entropia. Ele não quer saber disso aqui, ó. Ele quer saber só disso aqui, só a variação da propriedade de entropia. Então essa variação de entropia, é bom saber ler o exercício bem, né, para ele saber o que está pedindo. A variação de entropia é a mesma coisa, vai ser a variação de entropia, ou seja, a variação da propriedade de entropia. E aqui também eu vou dividir tudo pela massa, eu vou apresentar dessa forma. A variação de entropia dividida pela massa é simplesmente essa é igual à variação da entropia específica, que é igual a só ir lá na tabela e olhar a mesma coisa. A entropia do líquido saturado para a temperatura igual a 100 graus Celsius menos a entropia do líquido saturado para a temperatura igual a 20 graus Celsius. Beleza? Isso aí vai me dar o valor que eu preciso para responder essa questão. Agora ele pergunta o seguinte, faz agora essa conta para mim, considerando duas coisas, considerando que você tem agora uma substância incompressível. Você tem uma substância incompressível, perdão, não é nem só a substância, refaço, vou até marcar aqui, ó, refaço o problema, considerando que os calores específicos da água são constantes e que a água é incompressível. O que ele está considerando então? Então eu vou fazer a segunda parte agora do problema, tá? A segunda parte do problema, vou botar aqui, ó, B, eu errando a caneta toda hora, errando a caneta. B, agora ele quer saber que eu vou considerar isso aí como uma substância incompressível mesmo, não vou nem olhar dados de tabela, essa parte aqui foi só a parte A que eu estava resolvendo, tá? E agora eu vou resolver a parte B. A parte B é o seguinte, ó, eu vou considerar que o calor específico é igual a uma constante. Isso daí vale para substâncias incompressíveis. Substâncias incompressíveis, que características de substâncias incompressíveis? A energia interna ela depende só da temperatura, o volume específico é igual a constante, e o meu calor específico é igual a Cp, que é igual a Cv. Ele pode sim depender da temperatura, mas nesse caso está sendo dito que o calor específico ele é uma constante, então não vou considerar ele em mudança não. Onde que eu pego essa informação? Vou lá na tabela, no caso, do calor específico, eu tenho que vir aqui, a A19, lá para baixo. Deixa eu ver, A15, 18, essa aqui, ó, 19, olha só, aqui eu tenho a tabela para as propriedades de líquidos e sólidos, ou seja, substâncias incompressíveis, e eu vou pegar essa tabela aqui, vou pegar um Cp para a água, ó, a água, sei lá, a 20 graus Celsius que é essa aqui, e a água a 100 graus Celsius vai ser mais ou menos essa aqui. Eu pego, eu faço uma média das duas aí, coloco esse valor lá como meu calor específico médio da água. Aí ele é constante, não tem problema. Eu pego até o calor específico do estado 1, não tem problema também não, é uma aproximação mesmo. Nesse caso aí, vai ser o seguinte, ó, eu tenho essas informações, eu sei que o calor específico é definido dessa forma, o calor específico é o volume constante, ele é igual a variação da energia interna sobre a variação da temperatura a volume constante, mas nesse caso a minha energia interna depende só da temperatura, então eu posso dizer isso aqui, ó, que ele é igual a dU sobre dt, é a primeira informação. E eu sei que isso aqui é igual a C, que é o calor específico do volume constante ou da pressão constante, para substâncias incompressíveis é a mesma coisa. Ou seja, o meu dU é igual a C dt. Aí tenho esse dU. Eu preciso desse dU, né? Preciso desse dU para resolver isso aqui. Na verdade é o dU e o dH, né? O dU e dH é a mesma coisa, então nesse caso. Variação de energia interna, variação não. Até que eu tenho que pensar aqui, ó, vai ser eu vou ter eu vou ter essa variação de energia interna, ela é igual porque se eu tiver o dH, a minha energia interna, a minha entalpia é isso aqui, quer ver? Vai ser, ou seja, eu conseguiria resolver a variação da energia interna e a minha entalpia seria igual a isso aqui, ó, C igual a dH sobre dt, que seria igual para uma pressão constante, que vai ser a mesma coisa, que o mesmo C, né, que é igual a variação de H, que agora depende também só da temperatura, nesse caso, e vai ser o que? D de U mais P
dV, que vai ser dividido por dt, e aí eu teria o que? Esse du sobre dt, du sobre dt, e eu teria essa variação aqui, ó, igual, como não varia, como o meu volume específico, nem PV, né, só isso aqui, ó, até corrigir essa parte aqui que eu viajei também, ó, isso seria PV, só, isso aqui, PV, ou seja, nesse caso aqui, ó, vai ser PV, só que essa derivação de PV, meu volume específico é constante, né? Ele não vai variar. Então eu só teria isso aqui, PdV sobre... Não, seria VdP, né? Na verdade não vai ter nada aqui, ó. Eu teria PdV sobre dt mais VdP sobre dt. Só que nenhum dos dois varia, né? É verdade isso aqui, ó. Tanto o meu volume específico, ele não varia com a temperatura, porque ele é constante, e a minha pressão também é constante no problema, então não tem problema. Então eu vou ficar com os dois e vai ser a mesma coisa. Ela vai ficar, tanto o DH como o DU, para essa formulação de fluido incompressível, é a mesma coisa. Então eu só preciso calcular isso aqui, ó, CV, o DH, ou seja, esse C aqui agora. Eu queria fazer isso aqui, né? Eu queria sair com a fórmula para DH, só que eu vi agora que o meu DH dt é a mesma coisa que o du dt. Então assim, ó, o meu DH sobre dt é igual a C, ou seja, eu posso simplesmente fazer essa integral aqui, ó, a variação da energia, da entalpia é igual a C vezes a variação da temperatura, tá? Então eu tenho a variação da temperatura, eu posso encontrar essa informação aqui, ó, só encontrar então qual que é a minha entalpia, a variação de entalpia, e eu sei pela primeira lei, né, como já foi derivado, como derivado da primeira lei, como derivado na parte anterior, na parte A, a gente sabe que o calor trocado sobre a massa é igual a ΔH, ou seja, que é igual ao C, que é o calor específico, vezes a temperatura 2 menos a temperatura 1. Beleza? Então seria isso daí. Essa seria o resultado que eu teria para o calor que foi trocado nesse processo. E qual que seria para a entropia? Para a entropia eu também tenho, para substâncias incompressíveis, eu tenho que o S2 menos o S1 é igual à integral de C, dependente da temperatura, sobre T dt. É só isso aqui, ó, de 1 para 2. Para substância incompressível é só isso. Tá? A formulação vira essa daí. Só que nesse caso, eu sei que o meu C é constante, então é igual a C vezes o ln de T2 sobre T1. É só jogar as informações e eu conseguiria obter aí qual seria a minha variação de entropia, tá? Que eu teria nesse processo. Ou seja, eu respondi as duas questões também considerando o fluido incompressível. Mais fácil até se for considerando o fluido incompressível, né? Beleza, pessoal? Finalizado. Até mais. Espero que vocês tenham curtido aí.